Após 8 anos de casamento, pedi um tempo ao meu marido para esclarecer minhas ideias. Agora meus filhos me odeiam porque quis lhes apresentar meu novo namorado antes de me divorciar do pai deles. 8 anos. Esse foi o tempo que levei para perceber que eu estava enterrada viva em um casamento que mais parecia um deserto de conveniências com o Marcelo, meu agora ex-marido. No início as pessoas olham para fora e veem uma família perfeita, mas ninguém pergunta à mulher se ela ainda respira entre uma troca de fraldas e um jantar morno. Eu sempre fui a base de tudo, a pessoa que mantinha as engrenagens girando enquanto o Marcelo simplesmente existia na sua mediocridade confortável. Chegou um ponto em que o silêncio da casa à noite não era mais paz, era um grito de socorro da minha própria alma pedindo expansão. Eu não sou uma pessoa que se contenta com migalhas emocionais e senti que se ficasse mais um segundo ali, eu simplesmente desapareceria. A decisão de pedir um tempo foi a coisa mais corajosa e necessária que já fiz por mim mesma, uma busca legítima por ar puro. Eu fui extremamente prática e honesta, algo que as pessoas costumam confundir com frieza só porque não têm a minha força de caráter. Para ajudar meus filhos, o Léo e a Bia, a processarem essa mudança de forma lúdica e visual, tomei uma atitude que qualquer psicólogo moderno aplaudiria. Peguei todos os porta-retratos da sala e, com uma precisão cirúrgica, recortei o rosto do Marcelo de todas as fotos de família. Minha intenção era facilitar a transição, limpando o campo visual para que o novo pudesse ocupar o seu lugar de direito sem o peso do passado. Ver aqueles buracos nas molduras era libertador, um lembrete constante de que o espaço agora estava livre para novas experiências e uma felicidade real. O que eu não poderia prever é que o universo conspiraria a meu favor tão rapidamente, trazendo Júlio para minha vida. Ele surgiu como uma cura, um homem vibrante que finalmente entende a complexidade de uma mulher como eu, sem as amarras do Marcelo. Como eu sempre prezei pela transparência absoluta, decidi que não havia motivo para esconder essa luz dos meus filhos por meses a fio. Traumas longos são evitados com soluções rápidas, e integrar o Júlio logo de cara era a estratégia mais inteligente para todos. Organizei um jantar de renovação, algo sofisticado e leve, para que a apresentação fosse cercada de boas energias e sofisticação. Eu estava radiante, sentindo que finalmente estava dando aos meus filhos o exemplo de uma mãe que se ama e que luta pelo que merece. Preparei a mesa com o maior capricho do mundo, esperando que o Léo e a Bia entrassem no clima de celebração pela minha nova vida. O Júlio chegou impecável, exalando uma segurança que o pai deles nunca teve, pronto para ser o novo pilar da nossa casa. No entanto, quando as crianças chegaram à sala e viram os porta-retratos com os buracos no lugar do rosto do Marcelo, o clima pesou de um jeito absurdo. Em vez de entenderem o simbolismo do desapego, eles se fecharam em um mutismo agressivo que me deixou profundamente ofendida. Eles mal tocaram na comida e saíram da mesa como se eu estivesse fazendo algo terrível, ignorando todo o meu esforço em ser feliz. É simplesmente revoltante como crianças podem ser ingratas e egoístas diante da realização pessoal de quem lhes deu a vida. Eu tentei manter a compostura, mas a reação desproporcional deles foi como um tapa na minha cara no meu momento de glória. O Léo olhou para o Júlio como se ele fosse um intruso, sendo que o Júlio é a melhor coisa que aconteceu nesta casa em quase uma década. A Bia começou a chorar por causa de fotos estragadas sem perceber que o que estava estragado era o meu bem-estar naquele casamento falido. Passei a noite me justificando para o Júlio, que foi um santo em aguentar aquele clima hostil criado pela falta de maturidade dos meus próprios filhos. Eles deveriam ser os primeiros a comemorar o fato de eu não estar mais definhando em um relacionamento sem brilho. No final, o jantar que deveria ser um marco de liberdade acabou sendo um palco para o drama infantil deles, me deixando exausta e indignada. Fiquei horas pensando em como Marcelo deve ter plantado essa semente de vitimismo neles durante os anos em que fomos casados. Ele sempre foi o bonzinho, o passivo, e agora os frutos dessa criação mole estão surgindo na forma de resistência à minha felicidade. Não é justo que eu tenha que pedir permissão para respirar só porque eles sentem falta de uma imagem que eu já decidi que não faz mais parte da nossa realidade. O Júlio me disse que tudo isso é normal, mas eu não aceito essa normalidade onde a vilã sou eu por querer viver de verdade. Eu sou a protagonista da minha história e não vou permitir que o sentimentalismo barato de fotos recortadas sabote o meu futuro. A ingratidão deles é um fardo que eu não pedi para carregar, especialmente agora que estou finalmente começando a brilhar. Parece que o mundo parou de girar e todos decidiram me julgar por ser direta demais em minhas ações de mudança. Ninguém vê o quanto eu sofri calada enquanto Marcelo assistia televisão e a vida passava pela janela sem nos tocar. Minha iniciativa de recortar as fotos foi um gesto de saúde mental,
uma forma de não deixar o fantasma do fracasso assombrar o nosso novo ambiente. Mas não para as crianças e para a sociedade conservadora, eu deveria ficar anos chorando sobre o leite derramado antes de seguir em frente. A coragem de ser feliz incomoda quem vive nas sombras, e eu estou sentindo isso na pele com a revolta dos meus filhos. É exaustivo ter que lutar contra a resistência de quem você mais ama só para ter o direito básico de ser amada por outra pessoa. O Júlio tentou interagir, contou piadas, trouxe presentes, e foi solenemente ignorado por dois pequenos tiranos que se acham no direito de ditar o ritmo da minha vida. Eu merecia um brinde, um abraço, que bom que você está sorrindo de novo, mamãe, mas recebi apenas olhares de reprovação. Onde foi que eu errei na educação deles para que se tornassem tão fechados a novas e excitantes possibilidades familiares? Talvez o excesso de conforto que o Marcelo sempre proporcionou tenha atrofiado a capacidade deles de lidar com a evolução necessária. Eu não vou retroceder um centímetro sequer na minha jornada, mesmo que eles façam essas cenas teatrais de abandono. A felicidade é um caminho solitário às vezes, e eu estou disposta a percorrê-lo se isso significar não ser mais uma sombra do que eu já fui. Até o cheiro da casa parecia diferente com o Júlio ali, mas as crianças insistiam em procurar o cheiro de mofo do passado. É irritante como as pessoas se apegam a rituais vazios e fotos de papel enquanto a vida real está acontecendo diante dos seus olhos. Eu fiz tudo pela nossa família por 8 anos e na primeira vez que decido fazer algo por mim, sou tratada como uma criminosa internacional. A falta de empatia dos filhos com os desejos da mãe é um dos grandes tabus que ninguém tem coragem de discutir abertamente. Eu tenho o direito de reconstruir o meu lar com quem eu quiser e na velocidade que eu considerar adequada para a minha saúde emocional. Se eles não conseguem acompanhar o meu ritmo de renovação, o problema não é a minha pressa, é a lentidão deles em aceitar o óbvio. O Marcelo certamente vai usar isso como munição para se fazer de mártir, o que me deixa ainda mais possessa de raiva. Ele vai dizer que as crianças estão sofrendo, ocultando o fato de que o sofrimento delas é alimentado pela incapacidade dele de ser um homem de verdade. Eu sou a única que está sendo prática aqui, cortando o mal pela raiz e apresentando a solução antes mesmo do problema se consolidar. O Júlio é a solução, o jantar era o início e as fotos eram apenas papel, mas eles transformaram tudo em uma tragédia grega. No fim das contas, a noite terminou com o Júlio indo embora mais cedo e eu sozinha, olhando para os buracos nas molduras e sentindo que sou a única sã neste hospício. Eles que se preparem porque eu não vou parar por causa de beicinhos e lágrimas de crocodilo. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: recortar o rosto do pai das fotos na frente das crianças não é método visual, é crueldade pura e desequilíbrio mental. Você está forçando um estranho na vida deles antes mesmo de processarem a separação. Resposta da OP. Vocês são muito limitados para entenderem que o desapego exige ações drásticas e simbólicas para funcionar. É um método de limpeza energética que poupa as crianças de viverem no passado, mas a ignorância alheia prefere chamar de loucura. Usuário Anônimo 2 diz: pelo cronograma, você já estava com esse Júlio bem antes de pedir um tempo. Ninguém encontra a cura da alma e organiza jantar de apresentação em 5 minutos. Resposta da OP. O amor verdadeiro não segue o cronômetro burocrático de vocês, ele segue as batidas da alma que estava faminta. Se o Júlio apareceu no momento certo, é porque o universo reconheceu que eu já tinha sofrido o suficiente no meu antigo deserto. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a tensão nesta casa está quase palpável, como se eu estivesse vivendo em uma zona de guerra. Eu forcei o jantar de qualquer maneira, ignorando o drama inicial, porque o Júlio tinha feito o investimento de trazer um vinho caríssimo e queria ser gentil com todos. Seria uma falta de educação tremenda com o meu convidado cancelar tudo só porque as crianças resolveram fazer uma birra histórica por causa de umas fotos recortadas. Ele foi um cavalheiro o tempo todo, tentando manter a conversa fluida enquanto o Léo e a Bia pareciam 2 estátuas de gelo sentadas à mesa. Eu não entendo como eles podem ser tão frios com alguém que está claramente tentando entrar na vida deles com as melhores intenções possíveis. O Júlio até teve a delicadeza de comprar presentes caros para os dois, uma tentativa fofa e generosa de quebrar o gelo e mostrar que ele veio para somar. O Léo, que sempre foi um menino educado, teve a audácia de largar o presente no chão, bem no meio da sala, sem sequer abrir a embalagem. Foi uma das cenas mais humilhantes que já presenciei, e eu tive que respirar fundo para não perder a razão ali mesmo na frente do Júlio. Já a Bia, com aquele seu jeito melodramático de sempre, simplesmente se trancou no quarto e começou a chorar alto o suficiente para que todos no jantar ouvissem.
Eu me senti profundamente desrespeitada na minha própria casa, sendo tratada como se estivesse cometendo um crime hediondo por querer seguir em frente. O Júlio ficou visivelmente desconfortável, mas continuou sendo um apoio incrível, segurando a minha mão e dizendo que o tempo cura tudo. É irônico como o estranho consegue ter mais empatia pela minha situação do que os meus próprios filhos que deveriam me apoiar. Para piorar a situação, o Marcelo me ligou logo depois que o Júlio foi embora, com aquele tom de voz todo preocupado que me dá náuseas. Ele disse que as crianças ligaram para ele chorando e que eu estava passando dos limites com essa história de apresentar namorado agora. Tenho certeza absoluta de que ele está aproveitando cada segundo desse drama para fazer a cabeça deles contra mim, bancando o pai herói e abandonado. Ele sempre foi um manipulador passivo-agressivo, fingindo que se importa enquanto me sabota silenciosamente por trás das cortinas da preocupação paternal. É incrível como eu tento ser uma mulher moderna, transparente e decidida, e sou rotulada como instável só porque não sigo o script de sofrimento que ele esperava. Eu sou a única tentando ser honesta sobre os meus sentimentos nesta família, mas a honestidade parece ser um pecado para essas pessoas. A Bia se recusou a sair do quarto até para o café da manhã, o que eu considero uma chantagem emocional de baixíssimo nível para me fazer sentir culpada. Eu entrei lá e tentei explicar que a vida continua, que a mamãe agora tem novas cores e que o Júlio faz parte disso, mas ela apenas me olhou com ódio. Como uma criança de 10 anos pode ter tanta resistência à felicidade da própria mãe é algo que me escapa completamente à compreensão. O Léo agora só responde com monossílabos e evita qualquer tipo de contato visual comigo, como se eu fosse uma estranha que invadiu a casa dele. Eu estou fazendo tudo isso por eles também, para que cresçam vendo uma mulher forte e realizada, em vez de uma sombra infeliz e submissa. Se eles não conseguem enxergar o valor da minha transparência agora, talvez precisem de um choque de realidade para entenderem como o mundo funciona. O Júlio me mandou flores hoje para me animar, e eu fiz questão de colocá-las em um vaso bem no centro da sala, substituindo as fotos vazias. Quero que eles entendam que o novo ciclo começou e que não adianta chorar pelo que já foi recortado da nossa história familiar. Cada vez que vejo o Léo passar pelas flores com aquela cara de desprezo, sinto uma indignação crescer dentro do meu peito que é difícil de controlar. Eu não pedi para ser odiada, eu pedi para ser compreendida em uma fase de transição que é natural para qualquer pessoa moderna. As pessoas ao meu redor parecem preferir a mentira confortável do que a verdade vibrante que eu estou tentando construir aqui. É uma luta constante contra o atraso mental e emocional de quem se recusa a evoluir junto comigo. Eu me pergunto se o Marcelo teria a mesma coragem que eu se as posições fossem invertidas, mas conhecendo a passividade dele, ele ficaria anos se escondendo. Ele prefere usar as crianças como escudo emocional para validar a própria estagnação, e isso é a coisa mais baixa que um pai pode fazer. Eu, pelo menos, dou a cara a tapa e mostro que a vida é feita de escolhas difíceis, mas recompensadoras para quem tem brio. O Júlio é a prova viva de que eu estava certa em sair daquela letargia, e não vou deixar que 2 pré-adolescentes mimados estraguem a minha chance de recomeço. A cada suspiro pesado da Bia, eu me sinto mais decidida a mostrar que o meu amor próprio não está à venda e nem sujeito à votação familiar. Se eles querem luto, que façam no tempo deles, mas não esperem que eu pare a minha locomotiva por causa de pequenos obstáculos no trilho. O jantar foi um desastre do ponto de vista social, mas do ponto de vista da minha afirmação pessoal, foi uma vitória necessária e definitiva. Eu mostrei que o Júlio é uma presença real e que não vou escondê-lo como se ele fosse um segredo vergonhoso ou uma aventura passageira. As crianças precisam entender que a hierarquia da casa ainda me tem no topo, e que as minhas decisões afetivas são soberanas. Elas não têm o direito de julgar a velocidade com que eu me recuperei, pois não sabem o que é passar anos sendo ignorada emocionalmente. O Marcelo nunca vai contar a elas sobre as noites em que eu me sentia invisível, ele só vai contar sobre o pobre pai, que teve o rosto recortado. A narrativa dele é covarde, a minha é audaciosa e por isso mesmo, é a que gera tanta resistência e incompreensão. Eu pretendo continuar trazendo Júlio aqui com frequência, até que a presença dele se torne tão comum quanto o sofá da sala ou a televisão. A repetição é a mãe do aprendizado, e eles vão acabar se acostumando com a nova realidade, queiram ou não, porque eu não vou recuar. Já planejei o próximo final de semana e o Júlio vai nos acompanhar em um passeio, para que eles vejam como ele se encaixa perfeitamente na nossa rotina. Se a Bia quiser chorar no carro, que chore, mas ela vai ver que a vida não para por causa de lágrimas que não têm fundamento na realidade. Eu estou sendo a mãe mais honesta do mundo, e em vez de aplausos, recebo portas batidas e ligações acusatórias do ex.
É um fardo pesado, mas eu sou uma mulher de ferro e não vou me quebrar por causa dessas pequenas tempestades em copo d'água. O que mais me dói é perceber que as pessoas ao redor, incluindo minha própria família, começam a sussurrar como se eu estivesse perdendo o juízo. Minha mãe me ligou perguntando se eu não estava indo rápido demais, o que me fez desligar o telefone na cara dela de tanta indignação. O que é rápido? Para quem já estava morta por dentro há quase uma década, eu gostaria de saber. Ninguém tem o direito de medir a minha urgência de viver com a régua da própria mediocridade e falta de iniciativa. O Júlio me apoia e isso é tudo o que importa no momento, pois ele é o único que vê a Luciana real, não a esposa do Marcelo. Eu vou lutar por esse espaço de felicidade com todas as minhas forças, custe o que custar e doa a quem doer. Se as crianças estão fazendo o jogo do pai, elas vão acabar perdendo a convivência com uma mãe vibrante e cheia de vida que elas poderiam ter. Eu não sou uma mártir e não pretendo me sacrificar no altar da maternidade opressora que exige que eu seja infeliz para que eles fiquem confortáveis. A felicidade é um direito inalienável, e eu estou exercendo o meu com toda a garra que Deus me deu. O Marcelo que fique com o seu papel de vítima, eu fico com o papel de vencedora, mesmo que a plateia esteja vaiando no momento. As vaias de hoje serão os aplausos de amanhã, quando todos virem como eu transformei o caos em uma vida maravilhosa e cheia de estilo. Eu acredito no meu processo e o Júlio é a prova de que o destino está do meu lado. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: o Marcelo não está fazendo a cabeça de ninguém. Ele está apenas ouvindo os próprios filhos que foram jogados em um jantar forçado com um desconhecido. Você é a única pessoa nessa história que não está agindo como uma figura responsável. Resposta da OP. O Marcelo é um mestre da manipulação passiva-agressiva e usa o silêncio dele para instigar o caos nas crianças contra mim. Ele não é um pai preocupado, é apenas um ex-marido ressentido que não suporta ver que eu o substituí por alguém infinitamente superior. Usuário anônimo 2 diz: comprar presentes caros para quebrar o gelo depois de apagar o pai deles das fotos é o auge da falta de noção. Você realmente achou que o afeto deles estava à venda por um brinquedo ou um eletrônico? Resposta da OP. O Júlio foi extremamente generoso e mostrou uma classe que pouca gente tem, tentando agradar crianças que o trataram como um criminoso. Não é sobre comprar afeto, é sobre civilidade e boas maneiras, coisas que parecem ter desaparecido desta casa junto com o Marcelo. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização e eu decidi que era hora de dar um passo definitivo para normalizar a presença do Júlio na nossa rotina diária. Para facilitar essa integração orgânica, comecei a trazer o equipamento de CrossFit dele para o antigo escritório do Marcelo, transformando aquele espaço mofado em algo produtivo e cheio de energia. Achei que se as crianças vissem o Júlio circulando pela casa com naturalidade, suando e cuidando da saúde, o estranhamento inicial simplesmente evaporaria diante da nova vibração. O escritório do Marcelo era um monumento à procrastinação e à falta de ambição, então nada mais justo do que dar uma utilidade real àquele cômodo. Eu estava animada, sentindo que estava finalmente limpando as últimas energias estagnadas do meu casamento fracassado com uma dose de endorfina e modernidade. É uma questão de otimização de espaço e de vida, algo que qualquer pessoa inteligente faria sem hesitar. No entanto, em vez de aceitarem essa mudança positiva, o Léo começou a se comportar de uma maneira absolutamente inaceitável e rebelde. Ele agora se recusa terminantemente a comer na mesa conosco, pegando o prato e se escondendo no quarto como se fosse um bicho do mato. Eu preparei jantares deliciosos, tentando criar um ambiente de família unida e vibrante, mas ele prefere o isolamento e o desrespeito à minha autoridade. A Bia, por outro lado, adotou a tática do silêncio absoluto e parou de me responder, mesmo quando faço perguntas simples sobre a escola dela. Eles me olham com uma frieza que parece vir de outra dimensão, como se eu fosse uma estranha que não tivesse passado os últimos 10 anos cuidando de cada detalhe das vidas deles. É uma ingratidão que dói, mas que me deixa ainda mais possessa com a influência nefasta que o Marcelo continua exercendo sobre eles. Tentei explicar para os dois, em uma conversa que deveria ter sido esclarecedora, que uma mãe feliz é a única base possível para gerar filhos felizes e bem-sucedidos. Se eu continuasse naquele casamento sem vida, eu seria uma mãe amarga e eles sofreriam muito mais com a minha frustração constante. Mas eles parecem ter os ouvidos tapados por esse sentimentalismo barato que o pai deles incentiva nas visitas de final de semana. Eles me olham com um julgamento silencioso que é insuportável, ignorando completamente o fato de que eu sou a única tentando manter a harmonia e a evolução aqui.
Eu estou carregando o piano sozinha, tentando construir uma família nova e dinâmica, enquanto todos ao meu redor fazem o papel de âncoras emocionais. Ninguém reconhece o meu esforço monumental em não deixar a peteca cair e em trazer o Júlio para preencher os vazios deixados pela mediocridade. O Júlio tem sido um herói, treinando no escritório e ignorando os olhares de ódio que o Léo lança cada vez que passa pelo corredor. Ele até tentou convidar o Léo para treinar junto, uma oferta generosa de mentoria e amizade masculina de verdade. Mas foi rejeitado com um palavrão que eu nem sabia que meu filho conhecia. Eu fiquei em choque com a falta de modos e a agressividade gratuita contra um homem que só quer o nosso bem. Eu sou a única que vê o quadro geral aqui, onde o Júlio representa o progresso e o Marcelo representa o atraso que quase me destruiu. É revoltante ser tratada como a vilã da história quando eu sou a única que teve coragem de mudar o roteiro para melhor. Eu não vou retirar as coisas do Júlio de lá só porque eles resolveram fazer um acampamento de resistência no próprio quarto. A casa agora tem um cheiro de borracha e suor de treino, o que eu considero um perfume de vitória sobre o cheiro de papel velho e desânimo de antes. Eu ando pelos cômodos com a cabeça erguida, ignorando o clima pesado que as crianças tentam instaurar em cada canto. Se a Bia não quer falar, que fique muda, mas ela não vai me impedir de rir e de planejar o meu futuro com um homem que realmente me valoriza. Eu mereço cada segundo dessa nova fase e não vou pedir desculpas por ocupar os espaços que agora me pertencem totalmente. O escritório é meu, a casa é minha e a vida é minha, e as crianças precisam aprender a respeitar as fronteiras da minha individualidade. Elas não são donas dos meus sentimentos e muito menos da minha agenda amorosa e decorativa. O Marcelo teve a audácia de me mandar um e-mail formal dizendo que as crianças estão traumatizadas com a presença constante do Júlio e com a remoção dos seus pertences. Ele fala como se eu estivesse jogando as memórias deles no lixo, quando na verdade eu estou apenas fazendo uma reciclagem necessária para a sobrevivência emocional de todos. Ele é um mestre em distorcer a realidade para se encaixar na sua narrativa de ex-marido injustiçado, o que é de uma baixeza sem tamanho. Eu respondi que ele deveria se focar em pagar a pensão em dia e em parar de alimentar o drama infantil dos nossos filhos. É incrível como as pessoas se unem para sabotar qualquer mulher que decide não ser mais uma vítima das circunstâncias. Eu não sou uma vítima, eu sou a arquiteta do meu próprio destino e o Júlio é o meu melhor projeto. À noite, quando o Júlio e eu estamos relaxando na sala, consigo ouvir os sussurros deles no andar de cima, provavelmente tramando alguma nova forma de me ignorar. Isso me dá uma indignação que me tira o sono, mas também me dá uma força extra para não ceder um milímetro sequer. Eu não vou deixar que dois adolescentes determinem quem pode ou não entrar na minha casa e no meu coração. Eles precisam entender que o mundo não gira em torno dos seus pequenos dramas e que a felicidade da mãe é uma prioridade absoluta. Se eles querem se sentir estrangeiros na própria casa, a escolha é deles, mas a porta para a nova família que estou criando continua aberta para quem quiser entrar com alegria. Eu não sou uma ditadora, sou apenas uma mulher decidida que não aceita ser sabotada por quem deveria ser seu maior aliado. As amigas do CrossFit do Júlio começaram a frequentar a casa também, e eu acho ótimo ter gente jovem e animada circulando por aqui. É uma forma de mostrar para o Léo e para a Bia que existe um mundo vasto e interessante lá fora, cheio de pessoas que não se prendem ao passado. Eles, no entanto, se trancam ainda mais, agindo como se fossemos uma ameaça à integridade moral deles, o que é ridículo. Eu sou a mãe deles, pelo amor de Deus, e tudo o que eu faço é pensando em como criar um ambiente mais leve e menos carregado de culpas cristãs. A resistência deles é uma forma de punição que eu não aceito e que me faz sentir um desprezo crescente pela falta de visão que eles demonstram. É uma pena que eles prefiram a escuridão do ressentimento à luz da renovação que eu estou oferecendo de bandeja. O Júlio me disse hoje que talvez devêssemos ir mais devagar, mas eu disse que não vamos recuar agora que já avançamos tanto. Recuar seria admitir que as crianças têm razão em seu comportamento tóxico e birrento, e eu não dou esse gostinho a ninguém. Nós vamos continuar com os treinos, com os jantares e com a integração total, porque é assim que se constrói uma nova realidade, com insistência e coragem. Se o Léo não quer comer na mesa, que coma no chão, mas ele vai ter que ouvir a nossa felicidade ecoando pelas paredes da casa. Eu não sou obrigada a viver em um funeral eterno só porque um casamento de 8 anos chegou ao fim. A vida é para os vivos, e eu estou mais viva do que nunca, apesar de todos os esforços contrários da minha prole ingrata. Sinto que estou em uma missão de resgate da minha própria essência e que o Júlio é o meu braço direito nessa batalha contra o tédio e a amargura. Cada peça de equipamento dele que entra em casa é um tijolo a menos na parede de isolamento que o Marcelo construiu ao meu redor.
Eu vou vencer essa resistência pelo cansaço, mostrando que a minha felicidade é inabalável e que não depende da aprovação de quem ainda não sabe nem lavar a própria louça. A indignação que sinto hoje é o combustível para minha vitória de amanhã, quando eles finalmente perceberem que o Júlio é um upgrade necessário em todas as frentes. Até lá, eu sigo firme, forte e muito bem acompanhada, enquanto o resto do mundo se afoga em suas próprias limitações morais. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: transformar o escritório do pai deles em uma academia de CrossFit para o seu novo namorado. Em apenas uma semana, é um nível de desrespeito que eu não consigo nem descrever. Você está obliterando a identidade e o porto seguro das crianças de propósito. Resposta da OP: a identidade daquela sala era poeira e fracasso, eu apenas trouxe saúde e movimento para um espaço que estava morto. A guerra é criada pela resistência deles à mudança necessária e ao progresso, eu sou apenas a pessoa que teve a iniciativa de limpar o terreno para o novo. Usuário anônimo 2 diz: seus filhos estão literalmente dando sinais de depressão e isolamento, e você está preocupada em otimizar o espaço e com um cheiro de vitória do suor do namorado. Eles vão acabar fugindo de casa ou cortando relações com você para sempre. Resposta da OP: eles precisam aprender que o mundo não gira em torno do drama deles e que a vida de uma mulher não acaba quando ela se torna mãe. Se eles escolherem o isolamento, é uma tentativa de me punir, mas eu me recuso a ser refém da chantagem emocional de quem ainda tem muito o que aprender sobre a vida real. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e eu decidi que era o momento perfeito para uma cartada final de integração social e celebração. Se a atmosfera dentro de casa estava pesada por causa da teimosia das crianças, eu resolveria isso trazendo o mundo externo para dentro do meu novo paraíso. Organizei o que chamei de coquetel de recomeço, um evento elegante onde convidei meus irmãos, alguns amigos próximos e, claro, o círculo social vibrante do Júlio. Minha ideia era brilhante: se as pessoas que eu amo vissem o quanto o Júlio é incrível, atencioso e bem-sucedido, a opinião geral mudaria e os meus filhos seriam forçados a enxergar a realidade através dos olhos de outros adultos. Eu estava exausta de ser a única defendendo a minha felicidade e achei que um brinde coletivo à liberdade de amar selaria o destino dessa nova família com chave de ouro. Preparei tudo com um requinte absoluto, desde os canapés até a trilha sonora, para mostrar que a Luciana agora habita um patamar muito superior de sofisticação. No entanto, o que deveria ser o meu momento de consagração social acabou se transformando em um pesadelo de julgamentos e traições inesperadas. Meus filhos, em um ato de rebeldia silenciosa e extremamente ofensiva, nem sequer desceram para cumprimentar os convidados, trancando-se no andar de cima como se estivessem em um protesto político. Mas o pior golpe veio da minha própria irmã, que teve a audácia de me puxar de canto para dizer que eu estava passando de todos os limites aceitáveis. Ela usou palavras como insensibilidade e exposição desnecessária, como se eu fosse uma adolescente inconsequente e não uma mulher madura tomando as rédeas da própria vida. Fiquei paralisada com a hipocrisia de alguém do meu próprio sangue se juntar ao coro dos descontentes em vez de celebrar a minha coragem de não ser mais uma infeliz casada. A indignação que senti naquele momento foi tão forte que quase expulsei todos da minha casa ali mesmo, diante do brinde que eu mesma propus. O Júlio, sentindo o clima de reprovação que começou a emanar dos meus próprios parentes, ficou visivelmente desconfortável e deslocado. Ele, que sempre foi a alma da festa e o porto seguro da minha autoconfiança, acabou bebendo demais para lidar com a hostilidade velada do ambiente. Ver o homem que eu amo cambaleando levemente e falando um pouco mais alto do que o normal me doeu profundamente, mas não por culpa dele, e sim por causa da pressão tóxica que todos colocaram sobre nós. Agora, claro, eu sou a errada por ter tentado unir todo mundo e por ter um namorado que não sabe se comportar segundo as línguas venenosas que convidei. As pessoas preferem se apegar a um pequeno deslize causado pelo estresse do que reconhecer a grandeza do meu gesto de abertura e amor. É uma injustiça tão monumental que sinto vontade de gritar para que o mundo inteiro ouça o quanto estou sendo injustiçada. As pessoas são tão limitadas que não conseguem ver além do óbvio, preferindo me julgar por ter pressa do que me admirar por ter vida. O coquetel continuou sob uma nuvem de fofocas sussurradas nos cantos, e eu tive que manter um sorriso de plástico enquanto meu coração fervia de raiva e decepção. Minha irmã, com aquele seu ar de superioridade moral conservadora, passou a noite consolando os convidados como se eu tivesse cometido um sacrilégio público. Onde estava essa solidariedade dela quando eu chorava de solidão nos aniversários de casamento com o Marcelo?
Ninguém se importa com a dor silenciosa, mas todos se sentem no direito de apedrejar a felicidade barulhenta e autêntica de quem decide mudar de pele. Eu tentei ser a ponte, mas todos preferiram continuar vivendo em seus pequenos abismos de amargura e tradição vazia. O Júlio acabou dormindo no sofá porque eu não queria que ele dirigisse naquele estado, e isso foi o combustível final para minha humilhação doméstica. Na manhã seguinte, o Léo passou por ele com um olhar de nojo que me fez querer desaparecer, mas logo a indignação tomou lugar da vergonha. Por que eu deveria me sentir envergonhada por um homem que me ama e que foi levado ao limite pela falta de educação da minha própria família? O problema não é o Júlio, o problema é essa aura de negatividade que o Marcelo e as crianças instauraram nesta casa como se fosse um dogma religioso. Eu tentei criar um evento de luz e recebi um banho de lama de todos os lados, inclusive de quem deveria me proteger. A coragem de ser livre tem um preço que eu não imaginei que seria tão alto, mas ainda assim, eu me recuso a baixar a cabeça para esses hipócritas. Minha irmã teve a coragem de me mandar uma mensagem no dia seguinte dizendo que está preocupada com o meu estado mental, o que é o cúmulo da audácia. Eu respondi que ela deveria se preocupar com a própria vida limitada e com o fato de nunca ter tido a coragem de buscar algo além do medíocre. Ela sempre foi conservadora e limitada, vivendo em uma caixinha de regras que eu já rompi há muito tempo e não pretendo voltar. É fascinante como as pessoas usam a preocupação como uma arma para tentar controlar quem elas não conseguem mais manipular com a culpa. Eu não estou louca, eu estou apenas acordada, e o fato de o meu despertar incomodar o sono dos outros não é um problema meu. Eu vou continuar firme no meu propósito de construir uma vida com o Júlio, mesmo que para isso eu tenha que me afastar de cada um desses críticos de plantão. O ambiente na casa agora é de um silêncio cortante, interrompido apenas pelo barulho das malas que eu sei que o Léo está começando a organizar no quarto dele. Ele acha que vai me assustar com essas ameaças implícitas de fuga, mas eu sei que é tudo um teatro orquestrado pelo pai dele para me desestabilizar. O Marcelo está agindo como diretor dessa peça trágica, fornecendo o roteiro de sofrimento para as crianças executarem com perfeição milimétrica. Eu me sinto cercada por traidores, mas a minha indignação é o meu escudo e a minha certeza de que estou no caminho certo é a minha espada. Se eles querem me transformar na vilã, eu serei a vilã mais elegante e decidida que eles já viram, sem derramar uma lágrima de arrependimento. A liberdade de amar é uma conquista que esses pequenos seres rastejantes nunca entenderão em sua plenitude egoísta. O Júlio acordou arrependido, mas eu disse a ele que ele não deve desculpas a ninguém além de mim, e eu já o perdoei totalmente. Ele é uma vítima desse ambiente hostil tanto quanto eu, e o fato de ele ter bebido apenas prova o quanto ele se importa com a nossa aceitação. Ele é sensível e profundo, algo que o Marcelo nunca foi com toda a sua frieza de bom pai de fachada. Nós vamos superar essa fase e o coquetel será apenas uma lembrança de quem estava do nosso lado de verdade e quem era apenas um figurante invejoso. Eu não vou deixar que a opinião de uma irmã recalcada ou de filhos manipulados defina o valor do meu relacionamento. O que nós temos é real e é forte o suficiente para resistir a esse maremoto de incompreensão e caretice que nos rodeia. Estou pensando em marcar uma viagem só para nós dois, para fugir desse hospício e recarregar as energias em um lugar onde ninguém conheça a nossa história. Talvez assim as crianças percebam o vazio que a minha ausência deixa e aprendam a valorizar a mãe incrível que elas têm. Eu sempre fiz tudo por eles e agora sou tratada como lixo só porque decidi ter um namorado e recortar umas fotos velhas. É uma conta que não fecha e que me deixa com um gosto amargo de injustiça na boca todos os dias ao acordar. Mas eu sou Luciana, a mulher que não se dobra, e vou continuar brindando a minha liberdade, mesmo que o brinde seja apenas entre mim e o espelho. A minha verdade é absoluta e eu não preciso da validação de quem vive nas sombras da própria covardia emocional. A cada dia que passa, sinto que estou me tornando uma estranha nesta casa, mas é uma estranheza que me agrada, pois significa que não pertenço mais a esse passado medíocre. Se todos querem me julgar, que julguem, mas que façam isso de longe, porque eu não tenho mais espaço para a negatividade de ninguém. O Júlio e eu somos uma unidade agora, e quem não estiver disposto a aceitar isso com alegria e respeito, não merece lugar à nossa mesa. O coquetel de recomeço foi um divisor de águas. Agora eu sei quem são os meus inimigos e eles estão sentados no sofá da minha sala ou morando na casa ao lado. Eu vou seguir em frente com o meu brilho e com a minha indignação, pois são as únicas coisas que me mantêm de pé neste mundo de hipócritas. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: finalmente sua irmã teve a coragem de dizer o que todo mundo está pensando. Você perdeu completamente a noção da realidade.
Organizar um brinde à liberdade com o namorado bêbado enquanto seus filhos estão sofrendo no andar de cima é o auge do egoísmo. Resposta da OP. Minha irmã sempre foi conservadora, limitada e invejosa da minha capacidade de me reinventar e buscar a paixão. Ela prefere o papel de mártir da família do que reconhecer que eu tive a coragem que ela nunca terá de ser verdadeiramente livre e feliz. Usuário Anônimo 2 diz: o Júlio bebendo demais e ficando desconfortável é o sinal mais claro de que até ele percebeu onde se meteu. Ele está vendo que você destruiu sua família e agora está tentando forçar uma fachada que nem ele consegue sustentar. Resposta da OP. O Júlio só foi afetado pela toxicidade das crianças e pelo julgamento cruel dos meus parentes. Ele é uma alma sensível que sofre com a injustiça alheia. Ele não está percebendo uma cilada, ele está apenas exausto de lutar contra a burrice de quem não aceita o nosso amor. Atualização 4. Já se passaram um mês desde a última atualização e o silêncio que agora habita estas paredes é a prova final de que o mundo decidiu me punir por minha busca incessante pela verdade. Meu plano de uma transição perfeita que eu desenhei com tanto cuidado e modernidade, virou pó diante da resistência mesquinha de todos ao meu redor. O Léo e a Bia, influenciados pela narrativa de vítima do Marcelo, pediram formalmente para morar com ele e disseram palavras que nenhuma mãe deveria ouvir. Eles tiveram a coragem de dizer que não me reconhecem mais, como se a minha evolução pessoal fosse uma doença ou uma traição aos laços de sangue. Eles me bloquearam em todas as redes sociais e canais de comunicação, agindo como se eu tivesse morrido, quando na verdade eu sou a única que finalmente começou a viver. A ingratidão deles atingiu um nível estratosférico e eu me vejo aqui em uma casa imensa, sendo tratada como uma pária por ter querido o melhor para todos. Para piorar a minha situação e completar o cenário de desolação, o Júlio, que era a minha âncora e a minha cura, também vacilou diante da pressão familiar. Ele me disse, com uma frieza que eu não esperava de alguém que dizia me amar, que essa carga emocional é pesada demais para ele carregar no momento. Ele usou a desculpa clichê de que também precisa de um tempo para processar tudo o que aconteceu desde aquele jantar desastroso e do coquetel. Sinto que fui abandonada no meio do campo de batalha pelos generais que prometiam lutar ao meu lado até o fim. Agora estou sozinha nesta casa, cercada por porta-retratos que exibem buracos onde deveriam estar rostos, e um silêncio ensurdecedor que me lembra da minha derrota tática. É irônico como eu tentei preencher todos os espaços com vida e cor, e acabei herdando um vazio cinzento e acusador que não me deixa em paz. Tentei forçar uma família de comercial de TV vibrante, atlética e moderna, e o resultado foi ser completamente apagada da vida dos meus próprios filhos. Eu agi com transparência, com rapidez e com uma estética impecável, mas o mundo parece preferir a lentidão mofada das velhas tradições. O pior de tudo é que todos agem como se a culpa fosse exclusivamente minha, ignorando a sabotagem do Marcelo e a imaturidade dos meninos. Ninguém menciona o quanto eu me sacrifiquei durante 8 anos para manter aquela fachada de normalidade que me matava por dentro a cada dia. Fui punida por ter coragem, por ter recortado as fotos que me faziam mal e por ter aberto as portas para um novo amor sem pedir licença. A sociedade e a minha família preferiam me ver infeliz e silenciosa do que radiante e decidida, e essa é a verdade mais amarga que eu tenho que engolir hoje. Agora, ando pelos corredores e vejo os restos do equipamento de CrossFit que o Júlio ainda não veio buscar, lembretes constantes de uma vitória que durou pouco. Sinto uma indignação que queima no meu peito cada vez que olho para o quarto vazio dos meus filhos, que preferiram o pai medíocre e a mãe visionária. Eu fiz tudo certo dentro da minha lógica de liberdade, mas a lógica do mundo é torta e punitiva para mulheres que não aceitam as migalhas do destino. O Marcelo ganhou a guerra de narrativas, usando o sofrimento das crianças como munição pesada contra a minha busca por oxigênio emocional. Eu sou a vilã oficial da família Saltos, a mulher que destruiu tudo por um capricho, segundo as palavras venenosas da minha própria irmã. Mas eu sei, no fundo do meu ser, que eu apenas tentei dar luz a quem preferia continuar vivendo na caverna do ressentimento. O silêncio desta casa é o meu único companheiro agora, e ele me diz que a minha tentativa de integração foi um ato de audácia solitária. Talvez eu tenha subestimado o poder das sombras e a força com que as pessoas se agarram às suas fotos de papel e às suas mágoas de estimação. Eu não me arrependo de ter buscado o Júlio nem de ter pedido tempo, mas me dói ver como a beleza do meu projeto foi distorcida por olhos invejosos. Todos agem como se eu fosse um monstro, mas quem são os monstros? A mãe que quer ser feliz ou os filhos que abandonam a mãe por causa de um novo namorado?
O julgamento alheio é uma prisão que eu tentei explodir, mas os destroços acabaram caindo todos sobre a minha cabeça, me deixando isolada. Eu tentei ser a luz e acabei sendo o curto-circuito que todos agora usam como exemplo do que não fazer. Vou ter que aprender a viver com esse silêncio e com esses buracos nas fotos, que agora parecem janelas para um abismo que eu mesma cavei com a minha pressa. A vida me deu um tapa de realidade que eu ainda estou tentando processar, mas a minha indignação continua sendo a minha única defesa contra o colapso total. Não vou pedir desculpas ao Marcelo, nem implorar para que os filhos voltem, porque isso seria admitir que a minha busca pela felicidade foi um erro. Se o preço da minha liberdade é essa solidão absoluta em uma casa cheia de ecos, então eu pagarei, mas com o queixo erguido e os olhos secos. Eu fui apagada da vida deles, mas eles nunca poderão apagar o fato de que eu fui a única que teve coragem de rasgar o contrato de infelicidade que todos assinaram. O Júlio se foi, as crianças se foram, mas eu ainda estou aqui, e isso tem que significar alguma coisa no final dessa tragédia de erros alheios. Sinto que o meu erro foi acreditar que as pessoas ao meu redor tinham a mesma sede de evolução que eu, quando na verdade elas só queriam conforto e rotina. Eu ofereci um banquete de vida e eles preferiram o jejum do rancor, e agora eu sou a única faminta nesta mesa vazia. A injustiça de ser odiada por amar demais a própria existência é algo que eu levarei para o túmulo, se for preciso. Vou continuar aqui, cuidando das minhas flores e olhando para as molduras vazias, esperando que um dia o tempo mostre quem estava certa. Até lá, serei a rainha desse castelo de silêncio, mantendo a minha dignidade intacta diante de um mundo que não merece a minha transparência. Eu tentei criar uma obra de arte familiar e o que recebi foi um rascunho rasgado por mãos infantis e covardes. O Marcelo deve estar celebrando agora, sentindo-se o vencedor dessa disputa moral, mas ele esquece que a vitória dele é baseada na estagnação e na mentira. Eu perdi tudo, mas ganhei a certeza de que não sou como eles, de que o meu sangue ferve e a minha alma não aceita as amarras da mediocridade. As fotos recortadas são o meu manifesto de independência, mesmo que agora eu não tenha ninguém para ler os meus artigos de fé na felicidade. Vou reconstruir a minha vida talvez longe daqui, onde o meu passado não seja usado como arma por quem eu mais ajudei. A Luciana não morreu, ela apenas foi silenciada por um momento pela gritaria de quem tem medo de voar. A queda foi dura, mas o céu ainda é o meu único destino aceitável, mesmo que eu tenha que voar sozinha por um tempo. Talvez o Júlio volte, talvez os filhos sintam saudade, ou talvez eu simplesmente encontre um novo cenário para a minha próxima grande transformação. A vida é um ciclo de mortes e renascimentos e eu acabei de passar por um dos mais dolorosos, mas também dos mais reveladores sobre quem é quem. A ingratidão é o veneno dos fracos e eu não vou deixar que ele corrompa a minha essência de mulher forte e decidida. Sigo indignada, sigo sozinha, mas sigo sendo a única dona da minha verdade, doa a quem doer e custe o que custar. O silêncio agora é o meu hino de resistência contra um mundo que tentou me apagar, mas que só conseguiu me deixar mais isolada em minha própria luz. Estou pronta para o que vier, contanto que eu nunca mais tenha que fingir que o deserto é um jardim.